Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Quem está ao meu lado é o Vanderlei Teixeira, editor do Chovendo Sapos. Saudações, Vanderlei, como vai? Vejo. Bom, estamos reunidos para a gravação de mais um Arquivos Nicole Kidman, que é o episódio número... Peraí. Ai, cadê? Número 17. E trataremos a respeito de Um Sonho Distante, que a Nicole Kidman protagonizou junto com o seu então marido Tom Cruise em 1992, com direção do Tom Howard. Eu tenho 2 edições do filme em DVD, deixa eu ler a sinopse de um deles, que diz que Joseph e Shannon viajam da Irlanda para a América com a esperança de poder reivindicar terras em Oklahoma. A dupla acaba parando em Boston, onde Joseph começa a lutar boxe para sobreviver, mas quando ele perde uma luta importante, os dois ficam completamente sem dinheiro. Agora o casal, que está cada vez mais envolvido, deve encontrar outras maneiras de se sustentar, enquanto Joseph questiona se ele é realmente o homem ideal para Shannon. Praticamente contou quase o filme inteiro nessa sinopse. Bom, esse filme meio que está fazendo um par com o episódio anterior, que a gente falou de Um Sonho Sem Limites, agora estamos falando de Um Sonho Distante. Eu acho que eu já mencionei algum episódio, provavelmente foi o inicial, em que a gente falava sobre a importância de Nicole Kidman, e a gente teve um tópico sobre quais foram os primeiros trabalhos que a gente teve enfim, despertou essa fascinação pela Nicole Kidman, atriz. Então, eu tenho mencionado que Um Sonho Distante foi um dos primeiros contatos, embora a minha paixão pela arte dela tenha acontecido quando eu fui assistir Os Outros, As Horas e tudo mais. Eu acho que o primeiro filme que, de fato, eu assisti com ela foi este Um Sonho Distante, numa transmissão na TV aberta, provavelmente aconteceu na Globo, em um domingo à tarde, mas era na minha infância, eu tinha 6, 7 anos de idade. E desde então, provavelmente 25 anos depois, eu não tinha revisto esse filme até agora. Vander, qual foi o seu primeiro contato com Um Sonho Distante? Também foi nessa... É engraçado, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que também tenha sido dessa mesma forma, assim. Uhum. Eu sempre falo que porque o primeiro filme que eu assisti dela foi no primeiro episódio, né? O primeiro filme que eu me lembro de ter assistido dela foi o Batman Eternamente, mas assim, eu tenho uma leve suspeita de que talvez eu tenha assistido Um Sonho Distante antes na televisão, assim. Eu me lembro também de ter tido o primeiro contato na TV e depois em DVD, quando eu comecei a comprar os filmes dela e tal. E pra mim, sempre uma sensação muito divertida, assim. Eu mesmo, na época, era, assim, acho que segue sendo, né, nessa revisão. É um filme que segue muito divertido, né? Acho que como a gente não lembra exatamente o nosso primeiro contato, acho que a gente já pode partir para esse momento. A gente avalia esse filme já como adultos. Eu, Eu mencionar que eu é, revendo o filme falando, de fato, eu lembro dessa cena quando eu era criança, mas não me recordava exatamente de toda a trama, de cada acontecimento dela. sim. Eu tenho uma coisa curiosa, assim, porque eu desde adolescente sendo fã dela, assim, mas assim, os filmes que a gente tinha dela, assim, por exemplo, meus irmãos tinham dificuldade de se relacionar com Moulin Rouge e os outros, por conta da questão do gênero, né? As Horas, o Dogville, não são filmes que todo mundo tem uma adesão tão fácil, assim. Mas, por exemplo, eu me recordo muito deles gostarem muito do Um Sonho Distante, assim. Porque é uma obra muito palatável para todo mundo, assim. É um filme que sempre se mostra muito uma obra que
que abrange um público muito amplo, né? Um público muito amplo consegue gostar muito desse filme, assim. Uhum. Porque ele tem essa, acho que tem essa pretensão. Eu acho que é um filme que ele, além de muito afável, também tem a sensação de que seria facilmente produzido na era de ouro de Hollywood, quando a gente Sim, tinha sim, aqueles grandes casais que, às sim, vezes, tanto do cinema ou também da vida real, que se reuniam sim. para fazer essas aventuras épicas. A impressão que eu tive quando vendo, eu fiquei também pensando muito nisso, assim, é o tipo de produção que a gente não, eu não sei quando ou se a gente vai ver algum dia sendo produzida hoje, porque hoje a gente vive muito no contexto de principalmente da produção americana, sobretudo, porque ou você faz um blockbuster, filme de super-herói, filme para um público jovem, ou você faz o filme de Oscar, assim. Me parece que nesse âmbito de cinema para Marvel e a Netflix e os streaming sendo aí as grandes fontes de superproduções para premiação, essas produções, esse entretenimento adulto, que eu acho que o Sonho Distante se encaixa muito nesse grupo, eu não sei se eu vejo mais esse tipo de produção sendo feita, assim, que não tem esse escopo, essa ambição de ser uma obra compromissada com um grande tema, uma questão urgente, e ao mesmo tempo ser uma superprodução e ser uma obra compromissada com entretenimento. Eu não sei se a gente consegue encontrar esse tipo de filme hoje, assim. Até porque eu não consigo pensar assim em exemplos também de casais. Hum, Não precisam nem ser necessariamente casais também da vida real, mas assim de duplas de intérpretes que têm uma química forte o suficiente para que ela seja sim. repetida em vários filmes e entre eles algo como Um Sonho Distante, né? Que é esse filme de época com alguns requisitos de Uhum. grandiosidade. E me diga como é que naquela época a gente ouvia coisas como Tom Cruise e Nicole Kidman não funcionavam juntos. É, Porque eu me lembro de crescer assim, ouvindo coisas, eles na tela não funcionavam juntos, eles na tela não tinham química. Como é que eles eram casados, sendo que eles não tinham química na tela? Todos os filmes que eles protagonizaram eram desastres, mas assim, a percepção que eu tenho é totalmente o contrário, assim. Aqui, sobretudo, eu acho que o filme funciona muito porque os dois são muito legais juntos. é. Eu, eu precisaria assistir Dias de Trovão, outro filme assim que eu tenho memórias bem dispersas assim. Eu precisaria rever o filme para dizer de forma mais assertiva em relação à química deles, mas eu acho aqui uma coisa, o que eles constroem em cena é algo bem palpável e olha que, Sim, na verdade, é um casal que demora muito para se formar aqui na história. Na verdade, eles é um casal que de fato só se efetiva lá para o terceiro ato da história, mas ainda assim verdade. eles constroem uma química assim que a gente não vê mais assim hoje em dia, né? Sim, Eu acho que assim é que Brad Pitt e Angelina Jolie tiveram só duas experiências também, né? A segunda se deu muitos anos depois de Sarah Smith, que foi em A Beira-Mar e era um filme ali que veio poucos momentos antes da separação, né, deles como casal. Mas acho que eu lembro que assim fora Nicole Kidman e Tom Cruise, eu acho que a única dupla assim que eu via funcionando e que repetia parcerias no cinema era Diane Lane e Richard Gere. E
Eu fora eles, eu não consigo pensar em mais ninguém assim que funcione tão bem juntos. Olha, a Elizabeth Taylor, assim, coisas antigas, né? Elizabeth Taylor e o Richard Butler também. Me remete muito a esses casais, assim. Acho que é muito isso que você falou, assim, né? Eles nesse filme remetem muito a gente a esses casais e é difícil ver isso na tela, assim. E essa complementaridade, assim, também, né? Porque são dois personagens diferentes, assim, que eu acho que são personagens que é, o Tom Cruise e a Nicole Kidman dão para eles meio que o que eles precisam. São as pessoas ideais para interpretar esses personagens, eu acho. Assim. E é muito difícil mesmo ver isso ser reproduzido, assim, e ver esse tipo de história sendo feita também. Assim, acho que é, é muito, muito difícil no cenário que a gente está vendo. Se a gente vai vislumbrar um tipo de história assim, sendo produzida. Assim. O que gosto muito em Sonho Distante é também como eles são os personagens, né, são tratados em pé de igualdade, porque geralmente Sim, você, enfim, você repete essa narrativa épica de dois estranhos que se conhecem e se entrosam, mas ao mesmo tempo se repelem. Eu vejo muito essa questão do homem ali numa posição de superioridade. E embora a personagem da Nicole Kidman seja lançada a esse contexto em que há esse choque social, afinal de contas ela vem de uma uhum, família bem abastada e que junto com o personagem do Tom Cruise vai tentar uma nova vida na América, ela tem ali, né, posturas que mostram que ela não é uma mulher necessariamente fútil. Ela, na verdade, ela vai sim, conhecer o mundo, mas ela demonstra ali tem uma certa autoridade no, é, nas suas opiniões, nas é. suas ações. E eu acho que até o que ela sai da Irlanda muito em busca disso, né? Ele tem essa coisa de sair em busca da terra, né? Mas eu acho que ela sai daquele contexto muito para buscar o que ela disse toda hora no filme, de ser uma mulher moderna, né? Ela querer ser uma mulher moderna e tal, e ela quer muito fugir daquele esquema que a mãe, que se espera que um destino que as mulheres da época se espera que as mulheres da época cumpram, né? Ela vai para os Estados Unidos muito nesse sentido, buscar esse outro tipo de mulher, esse outro modelo de mulher. Eu concordo com isso que você falou, assim. E me surpreende também muito o fato de ser um filme do Tom Cruise, assim, que a gente sabe que o Tom Cruise é uma pessoa que tem um controle muito grande. Era uma outra época da carreira dele, mas ainda assim, sempre foi uma figura muito centralizadora, né? Uhum. E acho que é uma das raras vezes que a gente vê ele compartilhar um protagonismo com uma outra figura, só que uma atriz, assim. É um dos raros pontos, assim. E funciona muito bem, assim, tem um equilíbrio muito, muito bem entre eles, assim. Uma coisa que eu queria puxar é como esse filme também funciona meio como uma espécie de lua de mel entre os dois, porque eu não compartilhei as datas, mas o filme ele estreou em maio de 92. Primeiro ele teve uma premiere no Festival de Cannes no dia 18 de maio de 92. 2 dias depois já começou a ser exibido nos cinemas americanos. E lá em outubro do mesmo ano ele veio para o Brasil. Mas um dado interessante é que o casamento da Nicole Kidman com Tom Cruise se deu em dezembro de 1990. Então, provavelmente foi bem o período ali em que esse filme começava a ser filmado, né? É. Aí não sei, preciso agora fechar essa trilogia do casal, né, com Dias de Trovão, mas Mas é, é, eu ia falar que é um filme que acho que confirma mesmo essa química que eles tinham como atores e eu acho que também ajudou muito a construir essa aura em relação a eles como um sim. casal em Hollywood. E eu acho que eu gosto muito da direção também do Ron Howard no filme, assim. Ele é aquela figura que sempre
soa um pouco antiquada, mas eu acho que nessa história em particular, que não demanda dele muita ambição, principalmente uma ambição de temáticas, assim, ele se desenvolve muito bem, assim, aquela cena a cena final da corrida de, das carruagens, dos cavalos, né, em busca da terra, é muito legal, assim. Sim. Fora outros momentos que eu acho muito inspirados nesse filme, aquele momento em que a Shannon e o personagem do Tom Cruise, Jonathan, que eles chegam na casa e eles foram expulsos daquela pensão que eles estavam, né? E aí eles encontram aquela casa e eles meio que simulam a situação em que eles estão bem, sabe? E, e é muito bom, assim, tem faísca naquela relação, sabe? Ele consegue fazer muito, administrar muito bem essa coisa do casal que não se dá bem a princípio, mas aquele não se dá bem é uma tensão sexual que está ali entre os dois, até o momento que eles se conciliam, e isso é muito, acho muito bem construído pelo filme, assim. E eu acho a personagem dela muito interessante, assim. E O do Ron Howard, eu acho que soma muitos pontos pelo fato de também ele estar aqui numa fase da carreira em que de fato ele estava bem empenhado em fazer filmes bem afáveis, assim, que todos poderiam sim, assistir. Ele tava ali na época de Willow, Splash, Uma Sereia em Minha Vida, né? sim, Ele também fez Cocoon, né? sim, sim, sim. São filmes que Um Sonho Distante me parece aproximar muito dessa fase mesmo. E eu acho interessante também, e eu falo, indo para a coisa do tópico dela, eu acho muito interessante a presença dessa personagem, apesar de não ser algo que se destaque muito em termos de interpretação, acho muito interessante essa composição dela nesse período, assim, sabe? Depois de Terror a Bordo, Dias de Trovão e o Billy Bathgate, assim, porque eu gosto muito da maneira como ela se aproxima dessa personagem, como ela constrói a Shannon, né? Como tem um humor nessa construção, né? Ela tem momentos fantásticos no filme, assim, né? Eu gosto muito daquela cena que ele tá ali, passou por toda aquela situação do pai, foi espancado, né? E aí ele tá na cama se recuperando, ela chega dizendo que vai fugir, sabe? É, um momento que eu gosto muito da Nicole Kidman, assim, na carreira dela. Eu gosto muito do momento em que ele tá deitado no chão. E ele tá pensando nesse momento agora na América, né, de como vai ser a vida dele. E a Nicole Kidman tá com o travesseiro, né? É muito bom. Eu acho que o filme tem esses momentos de humor, assim, que funcionam muito bem. Mas uma coisa que eu quero mencionar também é como foi interessante agora finalmente assistir esse filme no áudio original, algo que era impossibilitado pela TV aberta. E me atentar à questão do sotaque irlandês. Sotaque. Eu li, inclusive, uma curiosidade de que esse filme é considerado meio que como uma comédia voluntária na Irlanda, justamente por conta do sotaque, sobretudo do Tom Cruise, que vive, assim como a personagem do Nicole Kidman, um irlandês. Mas é o que você diria em relação a esse aspecto das interpretações? Eu acho que teve um episódio que eu falei isso, eu não sou o menor especialista em sotaques, assim, então eu não sei dizer especificamente quão acurado foi essa proposição deles, assim, essa abordagem deles para o sotaque irlandês. Assim. Mas eu me lembro da época também de ter visto essas críticas a respeito de que soa fake, né? Tô falando de dois atores, um americano, ela também é americana, mas depois, ó, vinculada com a Austrália, mas eles fazerem esse sotaque irlandês e como isso na época sou meio fake, assim. Eu confesso que pelo meu ponto de vista, não tem nada
me tire um pouco da experiência do filme com relação a isso, não. Você sentiu alguma... Eu acho que o Tom Cruise me chamou muita atenção, sobretudo no primeiro ato, em que de fato ele está no contexto da Irlanda, interagindo com outros personagens. É diferente, a gente tem um estranhamento, né? Ele tem uma fala um pouco mais, mais baixa, ou um tom de voz mais baixo, palavras que se comem. Eu, às vezes eu senti um pouquinho também isso. É uma coisa que também acho curiosa aqui, porque o Tom Cruise ele sempre tem uma complexidade em relação à própria estatura e existe Sim, boatos, né, de que, sobretudo em Missão Impossível, eles fazem vários truques ali para ele ter uma policial. altura equiparável com a dos seus colegas de elenco, sobretudo as atrizes. E eu acho interessante também como aqui, ao menos aqui, parece que ele abraça bem essa questão física do trabalho dele. Até porque Sim, é um trabalho físico, né? Porque ele tem várias sequências ali que ele protagoniza de luta. de luta, que ele tem esse empenho. Eu acho interessante a estatura dele não ser camuflada aqui. Não me recordo se em filmes prévios existia essa preocupação, mas aqui achei interessante perceber que não há. O que torna ainda mais forte justamente essa relação de equilíbrio dos protagonistas. Eu acho que era a época que ele se permitia mais algumas coisas, né? O Tom Cruise ele teve isso, assim, pelo menos a percepção que eu tenho às vezes é essa, assim, que a maneira como ele está conduzindo a carreira dele hoje é muito diferente daquela época. Hoje existe um número de forças de controle muito grande sobre as coisas que ele faz, as escolhas, né? A gente não vê uma variedade muito grande, uma variedade muito grande de filmes, de possibilidades na carreira do Tom Cruise hoje, como a gente via ali de Olhos Bem Fechados e Magnolia para trás. Acho que talvez até o grande momento dele, talvez os últimos grandes momentos dele talvez tenha sido até Vanilla Sky, Minority Report É. para trás, né? Depois disso que a gente vê um Tom Cruise exercendo um controle de si muito grande. Assim. E nesse filme, se eu não me engano, ele também produz, né? Não Mesmo os com. créditos dele na produção. No, porque eu me lembro de ter visto alguma entrevista deles na época de Cannes alguém ter mencionado para Nicole isso, que ele produzia. Mas mesmo nesses filmes que ele era o produtor também, a gente sentia um Tom Cruise também disposto a fazer concessões ou dialogar algumas coisas com essa coisa da imagem da estrela que a gente tem dele. Né? E acho que aqui é meio que representativo disso, assim, dessa época. Ao menos aqui não aponta ele como um produtor associado, executivo, enfim. E outro aspecto que eu quero destacar do filme, que eu acho que torna ele muito bom, assim, na minha avaliação, é como que, apesar de ele, enfim, ele ter todos esses aspectos mais afáveis, é como ele também, de certa forma, tem um certo sentido histórico geográfico, sabe? É, eu acho que Sim, foi um dos poucos filmes assim que puxando assim pela memória, ele consegue nos inserir muito bem naquele contexto de pessoas que moram na Irlanda e que migram para a América e sim. tentam conseguir, né, o seu pedaço de terra. Eu acho bem interessante esse aspecto, bem e que também recebe aquela resolução, como você mencionou, épica, né, da corrida pela Terra, né, que de fato Sim. existe na Oklahoma do fim do século XIX. Eu também sinto isso, assim, você, você não se sente perdido de onde a história está acontecendo, né? É, Tanto de período quanto de localização, assim, ele é muito claro, assim, quando eles estão na Irlanda, vão para os Estados Unidos, e também a coisa do fôlego, assim, eu acho uma obra
A maneira como ela é construída dá muito fôlego, assim. Uhum. É um filme de 2 horas e 20, a gente volta e meia discute essas questões. É, A gente discutiu antes daqui que a gente está sendo. A gente, às vezes, é assolado por um número muito grande de filmes de grandes diretores e essa ambição de sempre fazer filmes com 2 horas e 20, 2 horas e 30, 2 horas e 40. Aqui a gente tem 2 horas e 20, mas a sensação que eu tenho é que o negócio flui que você não fica naquela ansiedade do tempo passar, de é, querer que o tempo passe, assim. Tamanha a fluidez como eles conduzem as coisas, né? E como eles apresentam as histórias, né? Como eles colocam os personagens em obstáculos e como os personagens resolvem os obstáculos. É tudo muito... Eu não sinto que nada é aleatório nesse filme, assim. É a impressão que ele sempre me passa na revisão. Que não tem cena que tá ali que não funcione de alguma maneira para desenvolvimento da história daqueles personagens que eles estão trazendo. Não tem nada de descartável mesmo, né? é. Eu que e no ranking da trilogia Tom Cruise e Nicole Kidman, qual posição você colocaria um sonho distante? Ah, é difícil, porque assim, eu não gosto, eu já adianto, assim, eu não sei como é que vai ser essa experiência de ver Dias de Trovão, Dias de Trovão, porque é um filme que eu não gosto. Então, isso eu já descarto. Mas, assim, muito pela minha total falta de afinidade com a temática central do filme, que é a corrida de carro. Uhum. Mas, eu gosto muito dos dois, o De Olhos Bem Fechados e do Um Sonho Distante, porque são dois filmes que me são interessantes por fatores diferentes, assim. Eu acho o De Olhos Bem Fechados uma obra complexa de fôlego, assim, que a gente sentiu aqui durante a vida, quando a gente falou dele, que era um negócio que abria tantos leques de possibilidade de discussão que não se acabava, assim. Mas o Um Sonho Distante é aquele filme que... é uma sessão super divertida, assim, é uma sessão completamente descompromissada. É um filme que sempre que eu revejo é algo que é confortável para mim, assim, que é algo que, que me traz uma sensação de conforto, de afeto, assim, é um filme muito gostoso de assistir, assim. Não Acho que o tem... De Olhos Bem Fechados é aquele que nos atrai pela complexidade, e esse daqui Sim, pela, como posso dizer, pela afetividade. sim, sim. É, 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 Não, é apontar também que eu acabei lembrando muito de Austrália, revendo esse filme, mas no sentido de que tudo que funciona aqui não, sim, não dá certo na Austrália. Eu ainda não sim. tenho muita certeza se você gosta da Austrália, eu acho um filme meio. Ainda, Não. eu tô com Assim, medo de tratar de Austrália, porque é muito exaustivo e muito problemático, mas acho que a Austrália também tem algumas é, características assim, similares, mas acho que tudo que não funciona nele aqui dá certo. sim, é bem pensado isso, bem pensado mesmo. Porque são similares, mas assim, a maneira como o sonho distante é executado é muito mais eficiente do que foi a Austrália, assim. De fato, tem isso mesmo, assim. E assim, eu acho ela, eu já falei, eu acho ela brilhante como Machine. É uma personagem que eu gosto bastante, assim, e é o nível de compromisso que ela mantém com uma obra que é aparentemente uma coisa mais escapista, menos descompromissada, mas o nível de compromisso que ela traz na composição dessa personagem, de fazer uma personagem que é uma personagem que amadurece ao longo do filme, né? E que você vê na atuação dela como ela vai mudando, né? Então, E ela enche. Eu estava vendo no YouTube a entrevista de Kanye, né? O repórter até um pouco inconveniente em algumas coisas que ele traz, né? Falando, até mencionando a coisa do casamento deles e tal, que sempre. Que eu acho que é uma coisa até que prejudicou esses filmes, vamos dizer assim.
essa coisa da relação dos dois fora da tela. Acho que acabava prejudicando um pouco a própria recepção desses filmes, no É, sentido que a recepção desses filmes não condiziam com a realidade do que eles eram. Assim. sim. Isso sempre se sobrepunha e acabou, acho que, de alguma maneira prejudicando, mas que ele falava que é, o jornalista interpretava a Shannon como uma personagem agressiva, né? E ela vai corrigir, não é agressiva, acho que ela é assertiva. E eu acho que é muito isso, assim. E ela faz de maneira brilhante, assim. A, a maneira como essa personagem, a maneira como ela desenha, né? Como os personagens começam o filme, como ela termina, é muito, muito bacana. E outra coisa que eu. Na verdade, já falei desse aspecto, né? O que me atrai muito nessa personagem é a maneira como ela se equilibra com o protagonista e como ela também não é fútil, porque eu acho que uma cena que explicita muito bem isso, a determinação dela, a assertividade dela, quando ela também tá já é em Boston, né, a primeira parada deles, né? Sim, sim, acho que é. Eles vão trabalhar naquela frangaria e tem o chefe que ia ficar Sim, provocando e por 3 vezes ela o insulta. Eu acho que sim, são momentos assim muito bons assim para, enfim, compor mais dimensões para essa personagem. Até sim, a questão também dela lavando a roupa, né, que ela não sim, coloca a mão na água e depois sim. vê ela num momento totalmente diferente em relação a isso. Eu gosto E ao muito. mesmo... Diga. Não, eu falei, eu gosto muito desses momentos Sim. modulados no filme também. Tem outro também que me chamou muita atenção, assim, é aquele momento em que ela começa a viver naquele lugar, ela passa a construir uma relação, alguma relação com aquelas pessoas, né? Ela tá passeando com as mulheres que moram naquela pensão, né? E ela passa por uma loja super chique, assim, e passa uma mulher super, super snob que tratam elas mal. E tipo, tirando sarro com a mulher, assim, Ah, também. Então, como ela vai aprendendo ali com aquela experiência, né? Como ela se torna uma pessoa melhor com essa... É muito boa, assim. Eu gosto muito da maneira como essa personagem é desenvolvida pela história e como ela aborda a personagem. é. Agora, partindo para o tópico sobre a relevância e a importância desse filme para Nicole Kidman, caso ela pense em retrospecto em sua carreira. Você acha que é um filme que ela assiste constantemente com Kate Urban, por exemplo? Como assim? Nenhum deles que eles fizeram juntos, assim. Ah, eu não, assim, por exemplo, porque o De Olhos Bem Fechados, ela cita bastante porque, pô, é um trabalho de Stanley Kubrick, além de ser um trabalho de Stanley Kubrick, o Kubrick tem uma representação muito grande para o cinema e teve uma importância muito grande para a vida e para a carreira dela, né? Eu não vejo ela citando muito esse trabalho com o Ron Howard, não, assim. É, Muito porque o filme não teve o impacto, o filme em si não teve impacto, se falava muito do casamento deles e tal, é. mas particularmente é uma das das minhas obras preferidas delas. É, Eu não acho que ela tem muito, mas em termos de números, é um filme que ele meio que empatou o seu orçamento nos Estados Unidos. Ele custou 60 milhões, faturou quase ali esse mesmo valor. E mundialmente foi 137 milhões, algo que não é tão impressionante assim. Eu até vi que na época também ele enfrentou ali também as estreias de Alien 3, teve Máquina Mortífera 3, Mudança ai, de meu Hábito Deus. nas semanas, aí, então foi um páreo duro. Mas acho que teve bastante sucesso no home video. Sim, sim. É, as pessoas que falam da Nicole Kidman, quando eu converso sobre esse filme, eles sempre é, tem uma relação muito positiva com esse filme. Eu não citei, né, sobre premiações e tudo mais, que
Ela foi indicada Ah, casal podia ser um. de Movie Award. Meu Deus. Ah, gente, é injusto. Acho que isso aí é muito aquela coisa assim, hate em cima de casal de celebridade. Eu não sei, assim, eu não consigo. É isso, é uma das coisas que eu não consigo entender dessa fase e essa coisa que se criou em torno dos dois, de que os dois não funcionavam, tanto não funcionavam bem na tela, quanto os dois faziam filmes que não eram bons filmes, porque a percepção que eu tenho é a percepção contrária, assim, sabe? Não sei. Então, mas a indicação foi de melhor casal ao MTV Movie Awards. Foi Ah, tá. ao Framboesa de Ouro, o filme foi Eu indicado já fui na defesa. a pior canção original da Enya, que é Book of Days. É, caso. Também, não. É um ponto fraco. Realmente. Não. Não entendo. Eu gosto muito da composição instrumental do John Williams, mas eu não entendo muito a presença da Enya. Se bem que a canção Não. dela que fecha o filme, ela tem, né, a citação ao título original, que é Far and Away. Né? Uhum. Eu gosto muito da música do John Williams pro filme também. É muito boa. Né? Apesar de ser aquela coisa que não é nada, não é nada surpreendente, tem uma recorrência na carreira dele, mas eu gosto bastante do trabalho nesse filme. É uma música que acho que corresponde bem aos momentos do filme. É uma Sim, música mais contida nos dois primeiros atos e depois ela já tem mais aqueles acordes épicos que correspondem sim, no final. às sequências de ação no final. Mas o comentário ao casal defende. Segue, segue. É. Deixa eu só ver aqui se. Podia ter rendido uma indicação, sei lá, Globo de Ouro, melhor atriz comédia. Só informando aqui, caso as pessoas queiram assistir ao filme, ele está disponível para aluguel em algumas plataformas como Google Play, Apple TV. Mas fora isso, ou Grande Locadora Mundial, ou essas edições aqui em DVD. Essa daqui, inclusive, da Empire, eu gosto bastante porque ela contém, né, a trilha sonora do John Williams. E ela veio com um pôster. Poxa, Eu vou tentar moldurar em algum momento. não. Bom, Vanderlei, então acho que encerramos por aqui, passamos por todos os tópicos. Se você gostou do conteúdo, fica o convite para se inscrever no Cine Resenhas, que o ícone está aqui. Chovendo sapos, o Vanderlei vai aparecer do lado dele. E até o próximo Arquivos Nicole Kidman. Vanderlei, obrigado pela presença. Obrigado, sim. Próximo, pessoal. Tchau. Tchau, gente.